Olá, muito boa tarde para você. Amanhã, gente, o lendário goleiro Barbosa completaria 100 anos se estivesse vivo. Daqui a pouco tem reportagem especial sobre esse grande nome do Vasco e também da seleção brasileira. Mas eu começo com quem está ganhando espaço nesse início de temporada do Flamengo, que é o Rodrigo Muniz. Está com 19 anos e já é o artilheiro do Campeonato Carioca. Rodrigo Muniz, não se brinca na frente dele. Pelo menos não agora, que o jogador vive seu melhor momento. É o artilheiro isolado do Carioca com 5 gols em 5 partidas. É um momento único, muito especial na minha vida. Eu procuro trabalhar bastante para quando aparecer a oportunidade estar preparado. Muniz chegou ao Flamengo em 2018, vindo do Desportivo Brasil de São Paulo, para reforçar a categoria de base. Já no segundo ano de clube, foi artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 com 8 gols e também vice-artilheiro do Brasileiro da categoria, campeonato conquistado pelo Flamengo. Foram outros 9 gols. Em 2020, ele ganhou chance no profissional, também durante o Carioca, mas não se firmou durante a temporada e acabou sendo emprestado para o Curitiba em outubro. Fiquei feliz em ir para lá. Poder trabalhar, poder ganhar rodagem assim, um profissional. E foi um momento especial para mim, porque eu fiz meu primeiro gol no Brasileirão. É gol do Coxa! Está aberto o placar. Rodrigo Muniz. A passagem do Muniz pelo Curitiba foi breve, durou apenas 6 jogos. Enquanto isso, o Lincoln é que era o reserva do Gabigol e do Pedro, mas ele não estava indo bem no Flamengo. Foi então que o Rogério Ceni pediu a volta do jogador. Para o técnico, Muniz oferece algo a mais. O Gabriel não faz um lado de campo, o Pedro não faz um lado de campo, os dois jogam centralizados. O Muniz ele consegue jogar centralizado, mas ele na hora de recompor, ele consegue fazer essa recomposição lateral. Muniz também se diferencia pelas dancinhas, uma herança do pai dele, o Alex Carvalho, que é cantor de axé em Minas Gerais e também gosta de uma coreografia. Quem dança melhor, ele ou você? Acho que sou eu, ele já tá meio durinho já. Porque com a idade o quadril não balança mais não. Amanhã, o Flamengo enfrenta o Boa Vista em Saquarema. Pedro será desfalque, já que teve diagnosticado uma lesão na coxa esquerda. Já Gabigol pediu para viajar com o time. E Muniz, como um bom artilheiro, tá só esperando a chance aparecer. Se eu tiver mais oportunidade, vou aproveitar também. Depois da queda, levantar é um processo. É importante que vocês passem por esses momentos. Pode estar faltando um monte de coisa, mas tem que ter atitude, ainda mais nesse momento que o Botafogo passa. E o Botafogo ainda está tentando se afinar. A derrota por 2-0 no Clássico contra o Flamengo foi a primeira sob o comando do técnico Marcelo Chamusca. São jogadores que ainda estão se entrosando, se conhecendo, com pouco tempo de treinamento. São os desafios da reconstrução do Botafogo. O espírito de entrega em campo precisa aparecer desde agora, mas o processo de amadurecimento da equipe vai levar tempo. No domingo, o time enfrenta o Nova Iguaçu sem o zagueiro Canu suspenso. A gente tem poucas opções para o setor. Estamos adaptando o Gilvan ainda à equipe. O Carlos ainda não tem condição de jogar, não foi regularizado. O Souza teve um problema do Covid. Em 5 jogos do Campeonato Carioca, o Botafogo venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. O time está em 7º lugar, fora da zona de classificação para as semifinais. O Vasco perdeu o recurso na justiça para anular o jogo contra o Internacional, ainda válido lá pelo Brasileirão. Na época, deu uma pane no VAR, você lembra? Ele não conseguiu conferir se o gol do Inter foi legal ou não. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva manteve o resultado de 2-0 e assim acaba qualquer chance de que o Vasco não jogue a Série B. O time de jovens do Grêmio perdeu para o Juventude, conheceu a primeira derrota, na verdade, no Gauchão, né? Vamos ver os gols, então. O Grêmio até saiu na frente. Ferreirinha chutou, a bola desviou nas costas do Ricardinho. 1-0 Grêmio. Só que depois o Matheus Peixoto, uma bela cabeçada, empatou para o Juventude. E depois o Eltinho, de pênalti, fez 2-1 e terminou assim. Ainda hoje, reportagem especial sobre os 100 anos do goleiro Barbosa. E já no próximo bloco, vão começar as semifinais da Superliga com campeãs olímpicas por todos os lados.
Globo Esporte de volta falando de Olimpíadas de Tóquio. Contagem regressiva vai diminuindo, os dias vão passando. Nosso correspondente Carlos Gil traz notícias de Tóquio pra gente. Oi, gente, boa tarde a todos. Sexta-feira com notícias olímpicas aqui no Globo Esporte. Segundo dia do revezamento da tocha, o destaque de hoje foi o fogo olímpico conduzido sobre esquis nas montanhas nevadas da região de Fukushima. Enquanto isso, aqui em Tóquio, amistoso entre as seleções olímpicas com jogadores até 24 anos de Japão e Argentina. O jogo terminou com a vitória da Argentina 1-0, gol do atacante Gait, que joga no Benevento da Itália. As duas equipes voltam a se enfrentar na segunda-feira. Japão e Argentina estão classificados para o torneio masculino de futebol, que terá o sorteio dos grupos no próximo dia 21 de abril. E a gente lembra que o Brasil também está garantido para defender o ouro conquistado no Rio. A competição masculina terá 16 seleções, 14 já estão definidas. No próximo domingo, a CONCACAF decide os 2 representantes das Américas Central e do Norte. México e Canadá disputam uma vaga, Estados Unidos e Honduras a outra. O pré-olímpico está acontecendo no México, tá bom? Um grande abraço e um bom fim de semana para vocês. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Bora falar do futebol aqui no Brasil agora. Nós falamos ontem da Série A, né? E agora os clubes participantes da Série B também decidiram que vai ter limite de treinadores no campeonato. Cada técnico só vai poder pedir demissão uma vez e não pode comandar mais que 2 clubes. Mas não tem impedimento de troca entre as séries. Então, um treinador pode comandar 2 equipes da Série A e 2 da Série B numa mesma temporada, entendeu? Mais um brasileiro garantiu vaga nas Olimpíadas de Tóquio, o esgrimista Guilherme Toldo, que chegou à chave principal do Grand Prix de Florete de Doha, no Catar, e assegurou os pontos que ele estava precisando para se classificar. E hoje começam as semifinais da Superliga Feminina. Às 7 da noite tem Osasco e Praia Clube e, na sequência, Minas e SESI Bauru. Tudo ao vivo, no Sport TV 2. Juntas, elas formariam mais que um time campeão olímpico. Serão 7 atletas com medalhas de ouro nas quadras de Saquarema a partir de hoje. Fica um clima de seleção, né? Porque a gente sempre está concentrado lá por muito tempo. Dani foi campeã em Londres. Em 2012, estavam também a Denísia, hoje colega dela na equipe de Bauru, e Thaísa, que estará do outro lado agora, com a camisa do Minas. Eu vou te falar assim, que a Thaísa hoje, ela voltou a ser a melhor do mundo. Ela está numa fase incrível, ela vem, né? Depois de machucado, enfim, várias lesões que ela teve, muita gente não acreditou e ela está super bem. Thaísa ganhou 2 medalhas de ouro. Além de Londres, estava também no time campeão de Pequim, em 2008. 20 anos que eu jogo vôlei e a gente enfrenta as amigas, não tem jeito. Seria muito bom se todas pudessem jogar no mesmo time. Mas aí é a seleção brasileira, né? Na outra semifinal, mais 4 campeãs vão se enfrentar. Jaqueline e Tandara estarão em quadra pelo Osasco e vão encarar Valeuska e Fegaray, que jogam hoje pelo Praia Clube. Com a Garay a gente já conversava bastante, né? Era uma jogadora que estava sempre do meu lado, né? Serão dias diferentes para jogadoras acostumadas com Saquarema, com regras de circulação dentro do complexo. Nada de piscina. O refeitório terá horário restrito e distanciamento entre as atletas. Então, preparem-se, porque já a bola vai subir. E a gente vai acompanhar, né? Agora, olha só, o outono já chegou, né? Só que o verão espetacular só vai acabar no domingo e com um desafio, meu amigo, só para quem não tem medo de encarar aquelas ondas gigantescas. O desafio que vai fechar o verão espetacular tá chegando. É daqueles que tem que respirar fundo, prender o ar e suportar o impacto. Os maiores surfistas de ondas grandes do planeta. Entre eles, 3 mulheres corajosas e o campeão mundial de Tauim, Lucas Chumbo, numa aventura de habilidade, superação e sobrevivência acima de tudo. Gigantes de Nazaré. É neste domingo, no Esporte Espetacular.
Meu Deus do céu, olha, já, os 100 anos do goleiro Barbosa. A carreira dele é muito maior do que aquele vice-mundial na Copa de 50, né? Você sabia, por exemplo, que ele é o jogador com mais títulos na história do Vasco? Já. Vou dar uma dica para você, o podcast Ubuntu Esporte Clube de hoje faz uma homenagem ao grande goleiro Barbosa. Ele completaria 100 anos amanhã. ge.globo/Ubuntu Esporte Clube ou nas principais plataformas de áudio. E a gente também fez a nossa homenagem aqui a esse goleiro que é ídolo do Vasco e tem uma história de vida, gente, muito bonita. Vistas assim, bem de pertinho, são somente linha e agulha. Dizem pouco, mas quando letras começam a surgir, contam uma história centenária. Ele não era um goleiro qualquer. Ele foi inovador. Um ser humano incrível, né? O Barbosa era um ser humano incrível. A história dele é apaixonante. A trajetória do homem e do ídolo. Acredite, nesse lugar, um número, um nome e um clube viraram uma coisa só. O Barbosa é o atleta de futebol mais vitorioso da história do Vasco. São 15 títulos. É o goleiro mais importante da história do Vasco. Nenhum outro venceu mais jogos. Uma história que começou um século atrás. Nada mais justo que o dono da festa faça as honras. Tá. Bem, meus amigos, nós aqui estamos esperando... Moacir Barbosa veio ao mundo em Campinas. Pro futebol, nasceu em São Paulo, na várzea. A primeira posição dele foi atacante, foi ponta. Mas logo descobriu-se os talentos dele debaixo das traves e ele passou a se destacar como goleiro. Tinha 18 anos, jogava pelo pequeno Ipiranga e em jogos contra o Corinthians enfrentou e impressionou Domingos da Guia. A princípio ele iria para o Flamengo, é o Domingos da Guia que indica o Barbosa, né? Chancela assim, ele é bom. Para o Vasco poder contratá-lo, entrar no meio dessa jogada e tirar a possibilidade dele ir para o Flamengo. Barbosa chegou a São Januário aos 23 anos, para marcar época com um time encantador. Ele faz a sua estreia 18 de março de 1945 contra o Grêmio, numa vitória de 6-1 contra o Grêmio, mas ele ainda não era o goleiro titular. Talvez porque faltasse um pouquinho de sorte. Quando o então goleiro titular Rodrigues, ele ganha na loteria e ele se aposenta do futebol e abre então um caminho para o Barbosa ser o titular a partir de 46. E aí... Foram conquistas em série. Carioca de 45, 47, os dois invictos, 49, invicto. E o grande título, que é o Campeonato Sul-Americano de 48. O embrião da Libertadores, o auge de Barbosa no Vasco, da atuação impecável contra o River Plate, nasceu uma lenda. Criaram um pênalti que não existiu no jogo contra o River Plate, que ele teria defendido. Foi tão bom que agarrou um pênalti que não existiu. Barbosa é um dos principais expoentes do Expresso da Vitória. Ele passa a ser convocado constantemente para a seleção brasileira. O Expresso era a base do Brasil para a Copa de 50. Um sucesso. Barbosa também. O primeiro goleiro negro a se destacar na seleção, campeão do Sul-Americano de 1949. Em uma das excursões do Vasco pelo México, deixou saudade. Para Moacir, com carinho de uma mexicana que nunca te esquecerá e que a distância não acabará com o nosso amor. Mas o grande amor da vida dele foi Clotilde, que faleceu em 97. Barbosa foi ser apontador de jogo de bicho para poder conseguir, porque a Clotilde, a esposa dele, teve um câncer muito feio. Ele gastou tudo que ele tinha, o que ele não tinha, né? Tinha quase nada além do orgulho de ser vice-campeão do mundo. Antes da final contra o Uruguai, Barbosa e um time inteiro respiravam o ar da consagração. Até perderem o fôlego, a Copa e a paz. Eu digo, escuta, a pena máxima no Brasil de um criminoso, quanto é? 30 anos. Eu digo, eu já paguei 49 anos, vocês continuam me cobrando?
Revisitar os arquivos de Barbosa inevitavelmente nos traz para o Maracanã. A imagem da derrota de 50 foi a que rodou o mundo, mas não é a definitiva, porque a vida seguiu. Aqui ele também sorriu e voltou a chorar. E mesmo quando parou com o futebol, o laço não se desfez. Era como se um ímã atraísse o goleiro para esse lugar. Depois de 50, ele seguiu como um goleiro relevante e dominante no futebol brasileiro. Foi campeão carioca com o Vasco em 50, voltou à seleção em 53. Mas uma fratura na perna dentro do Maracanã definiu o fim da relação. E ele acabou ficando muito tempo fora e não teve essa segunda chance em Copa do Mundo, né? Barbosa inspirou gerações. Sempre que ele ia a São Januário, nós conversávamos bastante e ele me passou também muitos conhecimentos da posição. Isso foi um legado muito importante para a minha carreira. Aposentado aos 42 anos, trabalhou por muito tempo nas piscinas do complexo do Maracanã. E quando as traves de madeira deram lugar às de ferro, ganhou um presente. Uma das balizas antigas teria sido entregue a ele. Acabou um dia resolvendo usar essa madeira, né? Morando no bairro de Ramos, né, no Rio de Janeiro, para fazer um churrasco, né? Usar as madeiras das traves do Maracanã como um churrasco. Uma espécie de exorcismo ali do que ele viveu na Copa do Mundo de 50. Para eliminar dores e lembranças, foi atrás de sossego na Praia Grande, no litoral paulista. Encontrou anonimato e uma família. Tereza é filha do coração. Cuidou do ex-jogador, preserva a memória dele todos os dias, mesmo 21 anos após a morte de Barbosa. Todo mundo queria que ele carregasse uma cruz e falar a única cruz que ele carregava era de Malta, não era a cruz do Calvário, entendeu? Porque ele tinha orgulho. O Barbosa é muito maior do que uma derrota na final de uma Copa do Mundo. Muito maior do que isso. Que todos saibam, ventos espalhem pelos quatro cantos as glórias bordadas por Barbosa, o goleiro magistral. Isso aí, salve o grande Barbosa, merece todas as homenagens nesse centenário. E lá no nosso site, ge.globo, também tem homenagem. E tá bem bonita, vai lá dar uma olhada. Subindo as letrinhas. Tchau, gente.